paz de Cristo, meus amados. Vamos a mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Estaremos nesta noite refletindo no livro dos Salmos, capítulo 1. Veja o que diz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas as folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Não se sabe ao certo quem foi o autor do primeiro livro dos Salmos. Mas quem quer que tenha escrito estes Salmos, Deus quis mostrar uma mensagem grandiosa para as nossas vidas, para os nossos corações. Mostrando aqui dois grupos de pessoas. A diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. A diferença entre o justo e o ímpio. Portanto, quem são os justos e quem são os ímpios? Nós vimos aqui que os justos foram aqueles que foram justificados por Deus. Justificados pelo sangue de Cristo, por isso eles têm paz com Deus. Já os ímpios são aqueles que não praticam a verdade. Aqueles que uma vez ainda não fez uma aliança com Cristo e andam segundo os padrões do mundo. E muitas vezes não seguem a lei de Cristo, os mandamentos de Deus. Por isso o Salmo já começa assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado. Essa palavra pode ser denominada como feliz ou abençoado. É o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é andar segundo o conselho dos ímpios? Ou seja, os cristãos eles não podem viver segundo os padrões do mundo. Uma vez que eles foram alcançados pela graça de Deus, têm o conhecimento de Deus, sabe da verdade, então o cristão ele tem que fazer o oposto daquilo que o mundo faz, daquilo que os ímpios fazem. Ou seja, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele fala a respeito disso. Ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, se conformar com o mundo é entrar em concordância com todas as coisas erradas que o mundo faz, que o mundo oferece, que as pessoas praticam. Isso que o autor dos Salmos 1 estava também colocando. Não andar segundo o conselho dos ímpios, porque os conselhos nem sempre, ou na maioria das vezes, não são bons. São conselhos que muitas vezes desvirtuam o ser humano. São conselhos ruins, conselhos maus, que muitas vezes as pessoas ensinam. E seguindo o versículo diz: nem se detém no caminho dos pecadores. O que é deter no caminho dos pecadores? Todos nós somos pecadores. A única diferença é que o cristão, quando ele comete um pecado, ou está prestes a cometer um pecado, ele é impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, que faz com que a sua consciência ele acuse a respeito de algo que está errado. Portanto, ele não vai praticar aquilo que é errado. Portanto, ele não vai deter o caminho dos pecadores, permanecer nesse caminho errado. Os pecadores, por sua vez, têm o prazer de pecar. Aqueles que não têm uma aliança com Deus, quanto mais eles pecam, mais eles sentem o prazer de pecar. Mas o cristão não. Ele é transformado pelo poder de Deus. E por sua vez, mesmo ele sendo um pecador, mas ele é um pecador lavado e remido pelo sangue de Cristo, e tem como Espírito Santo a base para lhe convencer daquilo que é errado. E o versículo, continuando o texto a seguir diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa palavra é muito forte. Talvez você já tenha sentado com algumas pessoas que se diziam seus amigos ou colegas e, por sua vez, têm zombado às vezes de si,
por você nas costas ou para os outros falando de si. Aqueles que zombam, aqueles que escarnecem, aqueles que ficam tirando uma casquinha do seu semelhante, essas pessoas muitas vezes não te respeitam, não respeitam a ninguém. E aqui o salmista chama a atenção para isso, para que o cristão não realmente venha a se assentar nessa roda desse tipo de pessoas que muitas vezes zombam, que escarnecem das coisas de Deus, que escarnecem dos cristãos, ou seja, que zombam dos cristãos. Então, o cristão, não é que ele não deve estar no meio de pessoas não cristãs, não é isso. O salmista estava querendo dizer o seguinte, que ele não deve estar de acordo com seus pensamentos, com as suas decisões, com as suas más condutas. Porque o cristão tem que ser diferente, porque ele é denominado como justo. O versículo 2 diz: antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, todo cristão que foi chamado por Deus, que foi transformado pelo sangue de Cristo, ele precisa ter essa alegria, esse prazer de meditar na palavra do Senhor. É ela que nos ensina, é ela que nos direciona, é uma bússola, é como uma bússola que realmente nos norteia para onde devemos seguir, para onde devemos andar, porque o nosso alvo é Cristo, sempre será Cristo. E o versículo 3 diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, faz uma analogia, uma comparação entre aquele que serve a Deus em relação a uma árvore plantada ao ribeiro, próximo a um rio. Por quê? Aquela árvore ela vai estar com as suas raízes sempre próximo à água e ela vai fazer com que ela se alimente dessa água que leva assim a sua seiva, os seus alimentos direto para toda a sua árvore, para seus galhos e suas folhas. O cristão que está sempre conectado com Deus, é como se ele estivesse sempre forte, sempre alimentado, sempre renovado, porque ele vai estar realmente a cada dia sendo assim protegido e abençoado por Deus. Porque as suas folhas, ou seja, as suas raízes vão estar firmadas no Senhor. A sua base deve ser Cristo. Suas folhas não caem e sempre vai dar fruto na estação própria. Ou seja, por mais que venham as lutas e as provações, ele vai permanecer de pé, firme, porque o Senhor vai estar lhe assegurando e dando assim um fruto na estação própria, ou seja, acrescentando aquilo que ele precisa no momento certo para que ele continue vivendo a sua vida. E o versículo seguinte diz: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Ou seja, o contrário daquele que serve a Deus para o que não serve, ou seja, entre o justo e o ímpio, é porque os ímpios, aqueles que não temem a Deus, que praticam a maldade, que praticam a iniquidade, não têm amor pelo próximo, essas pessoas são como folhagem seca. Ao contrário daqueles que representam a árvore próxima a ribeiro. São levados por qualquer vento de doutrina. Uma folha seca, quando vem o vendaval, leva ela para uma e para outra parte. Esse tipo de pessoa são pessoas instáveis, não tem segurança alguma. O cristão está firmado. Por isso, ainda que venham os vendavais, ele vai estar com as suas raízes fixadas na rocha que é Cristo. Finalizando, ele diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, sempre há uma palavra final, um resultado final para aqueles que servem a Deus e para aqueles que não servem a Deus. O destino final dos cristãos nós sabemos que a Bíblia diz que é os céus. Mas para aqueles que não aceitam a Cristo, é dura essa palavra, mas existe realmente o inferno para as pessoas que não creem em Deus. Nós não podemos omitir isso. Temos que dizer a verdade, porque as pessoas muitas vezes acham que o inferno é aqui na terra. Claro, o inferno começa aqui também na terra. As pessoas já começam a pagar pelas suas más condutas aqui na terra. Assim também como os cristãos já começam a regozijar um pouquinho de Deus, do pedaço dos céus aqui na terra. Mas o resultado final, para aqueles que creem em Deus, para aqueles que são justificados pela graça de Cristo, pelo sangue de Cristo, os céus o esperam. E também para aqueles que não servem a Deus, que ainda não foram renovados e transformados, diz a Bíblia que eles receberão também o duro castigo. Mas
ainda há uma oportunidade para você que está me ouvindo, que vai me ouvir. Se você ainda não fez essa decisão, observe bem o que diz os Salmos, a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve a Deus. Temos que fazer a diferença, porque o nosso Deus é um Deus diferente, é um Deus de poder, um Deus de cura, um Deus de salvação e de vivificação. E é Ele que nos faz transformar a cada dia. Que Deus possa estar abençoando a sua vida a cada dia. Que Ele possa te dar forças, Ele possa te levantar se você está caído. Porque Ele não deixa nenhum dos seus filhos se perder. Amém? Fique com Deus e que Deus o abençoe poderosamente.